Que alegria te encontrar aqui na TV Evangelizar para mais um encontro juntos a partir de agora, programa A Vida em Foco, transmissão para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto. Também estamos no YouTube e te convido a visitar o nosso site tvevangelizar.com.br. E nós já queremos entrar naquela intenção que o nosso Santo Padre, o Papa, colocou para este mês de julho, para que você também possa inserir nas suas orações. E ele vai falar sobre a importância do respeito à vida humana em todas as suas etapas. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Clóvis Angelelli, que é o coordenador regional Sul 2 da Pastoral Familiar, a respeito deste tema. Vamos também falar da geração sanduíche, que é uma geração que tem um desafio em dobro, porque cuida tanto dos pais, já com alguma idade avançada, e também dos filhos, e tem que se dividir de alguma forma ou fazer algo muito criativo para unir toda essa responsabilidade. Então, daqui a pouquinho, nós falamos sobre esses desafios. E hoje também é dia de Santa Madre Paulina. Nós vamos conhecer mais sobre a história, sobre o legado da primeira santa canonizada que viveu aqui no Brasil. E você ainda vai acompanhar uma reportagem especial sobre os orelhões, ainda espalhados em algumas localidades do Brasil e que marcaram a história de comunicação do país e que já faz parte justamente da história. Você vai entender mais o porquê. Então fique aqui comigo que estamos começando o programa A Vida em Foco. E nós abrimos esse nosso momento juntos falando sobre a importância da valorização da vida em todas as suas etapas, o respeito a essa vida humana, que inclusive durante este mês de julho é a intenção de oração da Igreja, que o Papa colocou para que todos nós estejamos envolvidos. E você percebe que o Papa Leão XIV tem resgatado valores que são muito profundos e que às vezes a gente acaba se acostumando com certos conceitos, e ele resgata de uma forma que nós possamos abraçar novamente essas causas que são cruciais, que são pilares, né? Como é este caso, o respeito à vida humana. E para a gente se aprofundar um pouco mais, então, nessa intenção, entender o porquê de colocar você também nas suas orações e se unir à Igreja, nós vamos conversar com o Clóvis Angelelli. Ele é coordenador regional Sul 2 da Pastoral Familiar. Meu querido, seja muito bem-vindo à TV Evangelizar. Tudo bem, Clóvis? Oi, Carol. É uma grata satisfação podermos estar participando. Primeiro, agradecer o convite, né? É uma alegria poder refletir sobre a intenção de oração do Papa para esse mês que nós estamos vivenciando, quando o Papa nos convida a rezar pelo respeito à vida humana, né? Ele nos recorda algo fundamental. Toda pessoa possui uma dignidade única e inviolável, porque foi criada por Deus e é amada por Ele. Num tempo em que muitas vezes as pessoas são valorizadas apenas pelo que produzem, né? Pelo que possuem ou pela utilidade que oferecem. A Igreja reafirme que cada vida tem um valor em si mesma, desde a concepção até a morte natural. Por isso, falar sobre o respeito à vida humana é falar sobre o amor, acolhimento, solidariedade, cuidado, compromisso com os mais vulneráveis. Então, Carol, para nós é uma satisfação poder estar participando hoje aqui com vocês. Eu que agradeço, meu querido. Inclusive, obrigado pela introdução, né? Porque eu ia justamente começar entendendo um pouco da importância desse tema. Você já fez essa introdução. Então, eu queria pegar um pouco até da tua experiência com a pastoral familiar, que está diretamente ligada a esse tema. Porque quando você fala da dignidade humana, fruto até por ser criação divina, nós temos, de alguma forma, um papel em preservar essa dignidade dentro da família. Então, vamos começar por aí, né? Como que as famílias podem, de repente, abraçar esse tema juntas? Como que elas podem contribuir com esse tema de intenção de oração do Papa?
Pois é, Carol. A pastoral familiar, e nós do Regional Sul 2, juntamente com a CNBB, a nível nacional também, temos um trabalho todo ele voltado para a família. E a família inicia de um ato de amor, não é? Então, quando nós observarmos que estamos aí na defesa, desde a concepção até a morte natural, a dignidade da pessoa humana perpassa por todas essas fases da vida e que a família está contemplada. A criança, a gestante, vamos iniciar, né? Depois a criança, o adolescente, o jovem, a pessoa idosa e assim por diante. Então, para nós, é um trabalho contínuo em todos os setores que a família está, nós também na evangelização das famílias. Então, a escolha desse tema é extremamente atual, se nós formos olhar. Vivemos uma realidade em que muitas pessoas acabam sendo descartadas pela sociedade. Crianças não nascidas, idosos abandonados, pessoas com deficiência, doentes, dependentes químicos, moradores de ruas e tantos outros que sofrem com a indiferença. O Papa nos alerta para o perigo da chamada cultura do descarte, onde o valor da pessoa passa a ser medido pela sua utilidade, como eu disse na abertura. Ao propor essa intenção de oração, ele quer despertar em nós a consciência de reconhecer que toda vida humana ela possui uma dignidade e merece respeito, cuidado e proteção. E é isso a nossa função, alertar, acolher, sem julgamento, ouvir, ajudar e evangelizar e caminhar junto. E como que a gente poderia destacar algo que você colocou na sua fala que acho muito relevante na nossa sociedade, que é justamente esse respeito à vida desde a concepção. Isso acho que é um reforço do que a igreja acredita e do que é a dignidade humana desde o princípio, né? Em que intenção que a gente poderia rezar nesse sentido? Em que intenção que a gente poderia, como família, estar unidos ao Papa? Olha, o respeito à vida humana, ele reconhecer que cada um tem o seu valor único e insubstituível, né? Quando a gente fala desde a concepção, Carol, não adianta eu disser e afirmar e levantar bandeira, sou contra o aborto, por exemplo, né? Nós temos que olhar para a dignidade daquela pessoa, da criança que está por vir, da mãe que está gerando essa criança. Então, em todas as circunstâncias, nós precisamos ajudar e estar ali, ouvir, não julgar, acolher, acompanhar e fazer todo esse processo de caminhada, de evangelização. Então, significa olhar para o outro não com um número, né? Muitas vezes um problema ou um custo, mas como alguém que merece amor e atenção. Antigamente, e esse exemplo a gente sempre fala, né? Antes a gente consertava muito, quebrava as coisas em casa, a gente consertava. Hoje, isso parece que veio para a nossa vida assim, nós descartamos muitas coisas. Hoje não se conserta mais as coisas, hoje é muito mais fácil, parece, comprar um objeto novo do que consertar aquele que tem algum problema. E parece que isso está vindo para a vida humana também. Muitas vezes para nós é muito mais fácil descartar ou deixar de lado o problema ou a pessoa do que estar ali junto, acompanhando e ajudando. Sim, faz sentido. E quando você fala desse respeito, né? Vamos entender um pouco na parte prática o que é esse respeito à vida humana. Você mencionou algumas palavras importantes, que é o não julgar, o acolher, e isso eu acredito que estamos falando de relacionamentos, das conexões, né? Muito mais de estar próximo dessas pessoas, umas das outras, do que simplesmente, igual você falou, levantar uma bandeira. Não é por aí que a gente vai conseguir, né? É assim que eu devo encarar esse respeito? Sim, Carol, nós não estamos falando de ideologias aqui. E se nós pegarmos o Amoris Laetitia, que é a exortação apostólica ainda do Papa Francisco, ele traz muito desse acolhimento, e isso foi direcionado às famílias, do acolhimento, de ouvir, de estar junto, acompanhar, discernir, caminhar, né? Então, respeitar é defender a criança no ventre materno, cuidar do idoso, cuidar do doente, apoiar quem sofre, como eu já disse, combater toda forma de violência, promover condições dignas para que todos possam viver plenamente. A vida humana, ela não perde valor por causa da idade, da condição financeira, da doença ou das limitações físicas. Toda a vida humana
tem valor porque é um dom de Deus. Então, isso nós temos que trazer e sempre poder estar falando e defendendo a vida. Interessante. Agora, algo mais prático em relação às orações para esse mês mesmo, né? Quem está nos acompanhando de todo o Brasil, que nos acompanha aqui na TV Evangelizar, que na sua paróquia participa, como que essa pessoa deve levar as suas orações? Ela se une às intenções do Papa ou é bom que ela diga, né, que está rezando pela dignidade, pelo respeito à vida? Nos oriente um pouco nisso, que eu acho que é legal também a gente trazer para a parte prática, para esse envolvimento, né? Assim, todos podem contribuir, né? Primeiro pela oração, unindo-se à intenção proposta pelo Papa. Isso sem sombra de dúvida. Cada mês nós temos uma oração. Mês passado nós falamos do esporte, né? Esse mês agora da valorização da vida humana. Então, primeiro orar e colocar-se junto à intenção do Papa, mas também através de pequenos gestos concretos no nosso dia a dia. Visitar um idoso, ouvir alguém que está sofrendo, ajudar uma família em dificuldade, acolher quem se sente sozinho, praticar a solidariedade, promover o respeito das relações humanas. São tantas ações de relacionamento, de proximidade que a gente pode exercer, que rezar e também como gestos concretos fazer com que fique demonstrado claramente que nós valorizamos a vida, né? Muitas vezes pensamos que defender a vida exige grandes ações, mas a transformação começa dentro de casa, na família, no trabalho, na escola, na comunidade. Carol, cada gesto de amor e acolhimento já é uma forma concreta da gente estar promovendo aí a cultura da vida. Sim, com certeza. Muito importante isso que você falou, meu querido. Clóvis, eu te agradeço, tá? Seja sempre muito bem-vindo à TV Evangelizar. Me despeço de você, um abraço e, bom, seguimos aqui na evangelização, meu querido. Obrigado, Carol. Eu que agradeço a oportunidade. Deixo o convite para aqueles que estão nos acompanhando. Procure na sua paróquia, nós temos várias ações. A Pastoral Familiar, e falo por ela em nome do Paraná, Regional Sul 2, junto com a minha esposa Milene, coordenamos aqui, nós temos mais de 18 dioceses, né, participando com atividades vinculadas à família. Participe na sua comunidade, esteja presente, ajude. Se coloque à disposição, nós todos temos a missão de evangelização e se colocar à disposição para evangelizar. Então, gostaria de deixar aqui uma mensagem de esperança. Toda vez que acolhemos uma pessoa, respeitamos sua dignidade e cuidamos da vida, estamos tornando o mundo melhor. Obrigado, Carol. Muito verdadeiro. Obrigada, meu querido. Então, fica esse convite para você se envolver na pastoral familiar da sua cidade, da sua paróquia, da sua diocese. Vamos juntos evangelizar neste núcleo que nós fazemos parte também. E olha só que interessante esta iniciativa em que os livros viajam, né? Essa viagem do livro, ela ganhou mais um capítulo aqui na Custódia de Curitiba. 300 livros que vão para a ressocialização e formação dos detentos. Acompanhe comigo. A Casa de Custódia de Curitiba acaba de receber a doação de 300 novos livros de literatura, fruto da ONG Viagem do Livro em parceria com a Associação Evangelizar é Preciso. A chegada das obras fortalece os programas de ressocialização em uma realidade onde 90% da população privada de liberdade está envolvida em atividades de leitura. E mais do que preencher o tempo ocioso, o acesso à literatura em ambientes prisionais atua como uma ferramenta essencial na reflexão, educação e também na reinserção social. Os internos eles recebem todo mês um novo título e após a leitura desse novo título eles fazem uma resenha e após a conclusão essa resenha ela gera uma remissão para o interno. Eu já tive muitos alunos incluídos que eles dizem que quando eles estão lendo eles se transportam, né? Se transportam para outro ambiente, lembram das famílias. A Casa de Custódia de Curitiba conta com acervo expressivo de mais de 6.000 livros, mas a chegada de novos títulos é fundamental para manter os projetos vivos, atuando diretamente no emocional dos internos. Com o passar do tempo eles vão se desenvolvendo, eles vão ganhando novos vocabulários, eles vão desenvolvendo a escrita e eles mesmos vão percebendo a transformação. Esse é o caminho, né? Através do conhecimento, da cultura, da educação. É isso que a gente busca em contribuir com os projetos educacionais já estabelecidos no sistema.
vamos agora falar de alguns segredos do Vaticano que, na verdade, nem são tão segredos assim. Eu quero começar pelo próprio nome do Vaticano. De onde que vem este nome? Bom, pouca gente sabe, mas a origem do nome Vaticano ainda é um mistério. Os romanos antigos acreditavam que vinha do nome de uma divindade ligada à fala das crianças. Já os historiadores acham mais provável que o nome tenha vindo de um antigo povoado etrusco, que desapareceu sem deixar rastros. Agora, mais uma curiosidade, Santo Agostinho falou sobre isso. A crença na divindade ligada à origem do nome Vaticano era tão conhecida que foi mencionada 3 vezes por Santo Agostinho em sua famosa obra A Cidade de Deus. E olha essa curiosidade, o Papa nem sempre morou no Vaticano. Hoje parece impossível imaginar, mas durante séculos os papas não viveram no Vaticano. Até meados do século XIX, a residência oficial da maioria deles era o Palácio de Latrão, essa imagem que você vê, que fica em outra região de Roma. E bem, nem todo segredo do Vaticano é real. Ao longo dos anos, surgiram muitas histórias sobre supostos mistérios, segredos escondidos no Vaticano, mas boa parte dessas lendas não resiste à análise histórica e pode ser facilmente desmentida pelos documentos e registros da Igreja. Então, agora que nós falamos desses mistérios, segredos do Vaticano, vamos com um recadinho para a sua saúde. Diabetes é uma das doenças que mais preocupa os brasileiros, por isso esse recado é tão importante. Se você convive há anos com os desconfortos que são associados às alterações dos níveis de açúcar no teu corpo, preste atenção. Cansaço constante, formigamentos, aquela sensação de pernas pesadas, tonturas, dificuldade para dormir à noite e levanta várias vezes também à noite com aquela vontade de ir ao banheiro. E isso impacta diretamente a nossa qualidade de vida. E é pensando nisso, na sua qualidade de vida, que várias pessoas estão conseguindo incluir o Glicotrate na rotina e essa rotina se torna um cuidado a mais. Uma fórmula com origem natural. Ele vai auxiliar nos cuidados com o equilíbrio da sua glicose e ele contribui para mais bem-estar no dia a dia. Além disso, manter os níveis adequados de açúcar no seu organismo é um passo importante para você que busca mais disposição, energia e qualidade de vida. E tem mais, para você adquirir hoje o seu tratamento, eu vou mandar um presente muito especial, totalmente natural também, selecionado para ajudar você a cuidar, lubrificar suas articulações e destravar os seus movimentos. É um benefício exclusivo para as 30 primeiras ligações, então já comece a ligar para ganhar o seu. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Ligou agora? A condição é para lá de especial, 70% de desconto e você ainda pode parcelar sem juros em até 12 vezes. Recebe aí no conforto do seu lar, mas atenção porque essa é uma condição limitada. É para as 30 primeiras pessoas levarem de presente esse tratamento, é de graça. É para quem ligar já e garantir hoje o Glicotrate. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Ligue agora e saiba mais. E sobre aquelas famílias que têm o duplo desafio de cuidar dos pais e dos filhos, quase que ao mesmo tempo, não é? Essa é a geração sanduíche que nós vamos falar daqui a pouquinho, então eu te convido a vir comigo. Enquanto isso, um breve intervalo, saímos com imagens de Boa Vista, em Roraima, cidade que celebra 136 anos de história e nos acompanha pelo canal aberto da TV Evangelizar, chegando pelo 21.1 em Boa Vista. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Nós vamos trazer agora um dos desafios que algumas gerações já estão vivendo nos dias de hoje, conhecida como a geração sanduíche, que é um desafio
que, segundo uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, a maioria são mulheres entre 40 e 49 anos e que moram com a mãe e os filhos no mesmo domicílio. Então você imagina o desafio que é o cotidiano mesmo, o dia a dia, porque são pessoas dependendo dessa família ou dessa mulher em graus diferentes, mas que se equiparam muito, né? Porque, por exemplo, uma criança, dependendo da idade do idoso, vai depender em muitos aspectos. E aí, se a gente somar a isso uma condição especial, uma doença, enfim, você consegue perceber o desafio. Mas claro que aqui foi um exemplo, né, fruto desse estudo, mas quantas outras famílias acabam estando envolvidas diretamente com os pais idosos, os filhos e aquela rotina totalmente conturbada, digamos assim, né? Como que fica o emocional, como ajudar essas pessoas, como ter estratégias, enfim, é isso que nós vamos buscar ajuda hoje com a nossa profissional aqui presente, a Carolina Passos, que é psicóloga especialista em autonomia emocional. Bem-vinda, minha querida. Obrigada a você. Quando a gente fala em autonomia emocional, eu acredito que se encaixa bem nesse caso, né? Onde a pessoa acaba criando uma dependência de alguma forma ou os outros criando dependência com ela. Sim. Como que é isso? Acaba... Pode aproximar bem o microfone, isso. Acaba que a pessoa que está vivendo ali a geração sanduíche, né? Tendo que dar atenção tanto para os filhos quanto para os pais, acaba tendo dependência, muitas vezes emocional, mas também sofrimento, estresse, ansiedade. Pode acabar a sobrecarga ali que a pessoa tem afetar em outras áreas, por exemplo, às vezes no casamento, no relacionamento, às vezes no trabalho. A pessoa tem uma sensação que ela está exausta o tempo todo. Entendi, um cansaço o tempo todo, ela não consegue se desconectar de alguma forma. Não, muitas vezes acaba tendo irritabilidade, insônia, porque muitas vezes somos, igual você falou do estudo, né? Somos nós mulheres que damos conta de tudo. Então a gente acaba não percebendo, a gente entra no piloto automático e vai só seguindo aquela rotina e assim, tá tudo bem, eu tô dando conta dessa rotina, mas acaba se esquecendo de si e não percebe às vezes que tá mais irritada, que tá tendo insônia, que tá esse cansaço que vai aparecendo. Nem percebe que talvez está vindo dali. Nem percebe que é dessa sobrecarga, né? Muitas vezes de dar atenção para os idosos, igual você mesmo falou, da mesma maneira que você tem que dar para um filho pequeno. E quando mora na mesma casa, imagino que a pressão seja ainda maior, né? Ainda maior. Mas, por exemplo, uma solução seria um distanciamento, de alguma forma, se isso for possível, isso ajuda ou não? Porque, às vezes, eu fico imaginando que, dependendo da situação, a própria pessoa que está cuidando, ela se sente cansada, até emocionalmente, mas talvez mais segura de ter a pessoa ali perto também, né? Sim. O distanciamento, em alguns casos, pode ser uma opção, mas nem sempre. O que é importante, a psicologia sistêmica, a psicologia familiar traz assim, os papéis muito bem definidos. Então, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. E isso ajuda um pouco a organizar. O que acontece com a pessoa que está nessa situação muitas vezes, ela acaba virando mãe da mãe dela, mãe do pai dela, além de mãe dos filhos. Então, saber dividir isso muito bem é importante. Eu sei que muitas vezes é difícil, ainda mais quando a mãe está morando na tua casa e demanda de você, assim como um filho pequeno, às vezes faz birra para tomar remédio, enfim. Mas é importante sempre fazer essa diferenciação. Isso mantém o respeito, a hierarquia. E isso traz um pouco mais de descanso também. Porque se eu preciso tomar 100% das decisões e ajo como mãe da minha mãe, isso me deixa mais exausta. Se eu consigo, às vezes, fazer essa diferenciação e deixar aonde é possível, né? Que a pessoa tenha um pouco mais de autonomia ou dividir as decisões, às vezes, com o cônjuge ou com outros filhos ou com outros parentes. Isso ajuda muito, não fazendo esse distanciamento físico, mas o distanciamento emocional, que é o mais importante. Entendi. A ajuda ela é sempre bem-vinda, né? Você acredita que isso seja, talvez, um desafio dessa geração, mas também das futuras? Porque quando você coloca essas situações, eu fico olhando para a estrutura das famílias, né? Então, muitas famílias estão reduzidas no número de filhos. E daí me lembro até de uma conversa que eu tive
com uma filha de 9 irmãos que tem a mãe bem idosa e eles se revezam a ponto de que ninguém nem sente, né? Quer dizer, fica muito mais fácil. A gente tem cada vez mais filhos únicos ou poucos filhos nas famílias e pessoas vivendo mais tempo. Ou seja, a gente vai chegar num momento em que todos nós teremos um idoso para cuidar, né? Ou que dependa, ou que, enfim. Isso é uma realidade que você já vê acontecendo? Nossa, bastante. Eu recebo bastante caso já na clínica falando disso. E cada vez os idosos vivendo mais, igual você falou, o pessoal tendo filho mais tarde, mas tendo poucos filhos. Então, é e às vezes sem netos ainda, né? Também, porque poderia continuar com os netos, ou seja, a redução das famílias é um grande desafio, né? Sim, e é algo que no futuro provavelmente todos nós vamos passar de ter esse cuidado com os pais. Então é algo bem importante da gente já tá vendo agora, já tá criando estratégias. Pensar, né? Pessoalmente, eu já vejo isso nas famílias da minha família também. Sim, é algo muito próximo da nossa realidade. Próximo, Então é algo de se pensar. Por um lado, você mencionou a questão emocional, né, dos papéis. Sim. Então acho que isso é algo que as famílias podem fazer, cada um entendendo bem o seu papel e o que é que eles podem dentro disso, né, ou se for extrapolar, que seja algo pensado, né? Isso. E além disso, tem mais alguma dica que você daria? Algo que possa fazer parte desse planejamento mesmo, por exemplo? Acho que uma dica bem importante, a primeira coisa, para a pessoa que está passando isso mesmo, é entender que a gente é um ser humano, que a gente é limitado e só esse admitir e pedir ajuda, e entender que você está passando talvez pela irritabilidade, pelo cansaço, pela insônia, já é um grande passo. Delegar o que for possível delegar. Porque às vezes a gente sente culpa. Então, puxa, se eu tô com os meus pais, mas eu deveria estar lá com meu filho pequeno, que ele tá precisando de mim. Essa a minha pessoa culpa tende é a querer abraçar tudo, né? Aí eu tô aqui com os meus pais, e fica aquela sensação de culpa. Ou até quando delega, hoje eu deixei com o meu irmão. Não, mas era eu que devia fazer, porque eu faço melhor, porque eu sei o cuidado. Então, acho que a primeira coisa é entender que a gente é humano, pedir ajuda sim, delegar, mas quando delegar sem culpa. Sim. Isso é bem importante. E lembrar desses papéis, de respeitar esse idoso. Quando eu assumo o papel de mãe da minha mãe, não estou respeitando ela. Ela sempre vai ser a mãe. Então, dentro do que for possível, obviamente, né? Acho que esses 3 são bem importantes. E sempre pedir ajuda, né? Espiritual, emocional, psicológica. Sim, muito importante, né? Carolina, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, falando desse tema. Seja sempre bem-vinda à TV Evangelizar. Obrigada, Carol. Obrigada a você. Vamos falar sobre compras por impulso. Quem nunca, né? Fez isso. Talvez uma situação de estresse como essa ou qualquer outra que você esteja vivendo te leve eventualmente a comprar alguma coisa que você não estava precisando, foi por impulso. Agora, quando que isso se torna um problema? Quando, claro, você tem, em primeiro lugar, muitas consequências em cima disso que prejudica você, mais pessoas, ou quando isso se torna repetitivo na sua vida. Então, algumas dicas aqui para você sobre essas compras por impulso. A sensação de felicidade depois de uma compra costuma durar pouco. Para algumas pessoas, consumir se torna uma tentativa de preencher vazios emocionais, aliviar a ansiedade ou escapar de sentimentos difíceis. Com apenas alguns cliques, comprar ficou ainda mais rápido e fácil. O problema é quando esse hábito se torna uma válvula de escape emocional. Quando as pessoas começam a comprar, né, além de uma necessidade real, já é bom começar a observar. Muitas vezes pode ser um comportamento de compensação emocional. Comprar gera uma sensação de prazer. Por conta disso, às vezes as pessoas elas vão intensificando essa prática na busca por um alívio. A compulsão por compras pode gerar culpa, isolamento, endividamento e até conflitos familiares. E com a facilidade do crédito e das compras online, o problema pode ficar ainda mais silencioso. Tem a questão da
negatividade do nome, o nome fica negativo por conta da inadimplência, isso dificulta novos financiamentos, inclusive até alugar um imóvel, muitas vezes o sujeito fica impedido de alugar um imóvel por conta do nome estar negativado, além do que também tem os efeitos psicológicos, né? Isso traz um pouco de ansiedade, insônia, muitas vezes até uma desarmonia na família por conta desses problemas, né? E o sujeito acaba ficando muito sem poder de escolha para tomar determinadas decisões. Segundo especialistas, reconhecer o problema é o primeiro passo. Buscar apoio psicológico e reorganizar a vida financeira ajuda a retomar o controle e evitar consequências mais graves. Psicologicamente falando, quando esse tipo de situação ocorre, normalmente é uma compulsão que se manifesta. Então é interessante sim buscar entender, compreender as causas, né, dessa compulsão. Então, o tratamento psicológico, psicoterápico, às vezes até com a intervenção do psiquiatra, às vezes se faz necessário. Consumir faz parte da rotina, mas quando a compra vira impulso constante e traz sofrimento emocional ou dívidas, é aí que acende um sinal de alerta. Falar sobre o tema é também uma forma de prevenção. A necessidade é de inverter todo esse jogo, sair desta questão do endividamento através de juro caro, né? Evitando fazer todos esses gastos desnecessários e fazendo todo esse controle. E desmistificar, né? Assim, tirar o preconceito, né? Da busca pelo profissional de psicologia ou de psiquiatria e realmente partir em busca do seu autocuidado. Vamos agora com dicas para a sua saúde. É aquele recado importante para você que precisa cuidar da sua saúde. Você que está sofrendo, lidando diariamente com dores crônicas, por exemplo, artrite, artrose, fibromialgia, você que tem aquele problema reumático que dói, causa dor, às vezes as articulações, o joelho, o pé, dói tudo. Gente, vai levantar da cama, é dor da planta do pé até o último fio da cabeça. Dá para você amenizar isso daí. Eu sei que já tentou de tudo, inclusive vive à base daquele medicamento de farmácia que funciona somente como paliativo. Você usando o magnésio quelato da Joy consegue manter a sua saúde em dia. Isso porque ele tem ação analgésica, ajuda você a melhorar os casos de dores. O melhor do magnésio, o grande diferencial, é que ele age na causa do problema. Se é inflamação, ajuda você a desinflamar o seu corpo. Se é desgaste, ajuda você no equilíbrio do líquido sinovial, que reveste a cartilagem óssea e impede o contato de osso com osso. O frasco é novo, mas a qualidade do magnésio quelato da Joy é a mesma. A absorção rápida e você pode garantir ligando agora no 0800 591 8773. Ligou, além de você garantir hoje, ó, desconto especial. O preço de custo para você, precinho de custo, a gente vai cobrar somente o valor que é para fabricar. Vai sair mais barato para você do que aquele cafezinho que você toma todo dia. 0800 591 8773. Eu parcelo para você no carnezinho. Mando de presente o nosso cártamo da Joy, que é o poderoso seca-barriga, e vou mandar também o cálcio para melhorar a sua saúde óssea, saúde física. Use o magnésio quelato da Joy e você vai perceber na primeira semana de uso como vai trazer equilíbrio para a sua saúde. 0800 591 8773, desconto presente, parcelamento facilitado, mas tem que ligar agora. E daqui a pouquinho nós vamos celebrar a Santa do Dia, que é Santa Paulina, Santa Madre Paulina, como alguns chamam, é a primeira santa canonizada que viveu aqui no Brasil. E nós saímos com imagens justamente de Nova Trento, em Santa Catarina, cidade que nos acompanha pelo site da TV Evangelizar e que abriga o santuário que você está vendo de Santa Paulina, que daqui a pouquinho você vai conhecer, depois do intervalo. E hoje é dia desta grande santa brasileira, Santa Madre Paulina, que naturalizada aqui no Brasil, por isso que a gente diz que ela é uma santa brasileira. E praticamente ela, com a família dela, construíram a cidade de Nova Trento, que nós temos aqui em Santa Catarina, que inclusive leva este nome por causa da cidade de Trento, na Itália. Existe essa relação. E eu tive a oportunidade de estar no santuário de Santa Madre Paulina, lugar belíssimo que recomendo que você conheça, que
vá com a sua família, suba aquelas escadarias de mais de 100 degraus e eu compartilho um pouco com você do que nós fizemos desse material com exclusividade aqui pela TV Evangelizar, dos caminhos de evangelização por Santa Catarina e passamos em Nova Trento. Acompanhe esse trechinho comigo. Aqui dentro do Santuário de Santa Paulina, existe uma trilha muito especial que poucas pessoas conhecem em meio à natureza e que é justamente um local onde nós podemos ver várias devoções marianas. Então nós decidimos passear por esta trilha para nos aproximarmos mais de Nossa Senhora, aprendermos e, claro, fazer esse caminho que nos leva até a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. A intenção foi fazer uma homenagem aos principais títulos marianos mais conhecidos no Brasil, né? O povo brasileiro tem uma fé muito marial, não é? Sim. Tem uma fé, uma devoção à Mãe de Deus e ninguém tira isso do nosso povo. Eu sou a primeira, eu sou apaixonada. Nossa Senhora da Pureza. Pureza. Então, deve ter vários títulos aqui, tem, né? tem vários títulos e a gente quis homenagear a Mãe de Jesus. Nossa, não é? Nesse espaço aqui, ainda está em construção. Eu diria que aqui é uma busca de reconforto para a alma. As pessoas tem até um riozinho aqui do lado. Recompõem a leveza de ser aqui, não é? E a sua inteireza. Eu chamo esse espaço aqui de volta ao equilíbrio, porque as pessoas conseguem retomar o equilíbrio. E uma coisa interessante aqui eu falo de todo o parque, né? O parque é muito grande, é que as pessoas dizem assim, nossa, todas as pessoas, todas, indistintamente dizem, nossa, esse lugar aqui dá uma paz. Sim, é verdade. Então, é gratificante. E daí vem a responsabilidade da gente criar e cuidar desses espaços. E o bacana aqui no santuário é que nós temos muitas fontes de água, né? Muitas nascentes. Então, a gente cuida com muito carinho. Tem espaços que a gente não abre para nenhum peregrino, porque é espaço de água potável, né? Sim. E isso é água que corre o ano inteiro. Aqui todas as fontes correm o ano inteiro. Sim. E a água é fonte de vida. E o santuário também, ele postula ser um santuário ecológico, não é? Sim. E para ser um santuário ecológico tem que ser um santuário que cuida da vida como um todo, não é? E você pode acessar este material completo no nosso YouTube. Não só isso, né? Todos os materiais que nós produzimos com exclusividade aqui pela TV Evangelizar. Então, acesse o nosso site, aqui o nosso YouTube, procure todos os materiais que nós já fizemos no caminho de evangelização. O último que nós temos foi o de Minas Gerais, muito elogiado. Convido que você acesse também e faça parte dessa nossa evangelização, essa missão que nós temos por todo o Brasil, inclusive por esses caminhos de evangelização. E você sabe que é assim que nós chegamos até as famílias? Por esse meio, né, que você está acessando agora, seja TV, seja YouTube. E a gente só consegue isso porque nós temos corações muito generosos. Só que tem um detalhe, né? Quando a gente vive disso, quando nós vivemos de evangelização, nós temos uma missão, então nós precisamos de pessoas que abracem essa missão junto com a gente. Até porque não é fácil chegar com todo esse sinal de forma gratuita. Nós precisamos de equipamentos que sejam de qualidade, que sejam potentes, que garantam que enquanto você está assistindo o seu canal favorito, que este sinal chegue com a qualidade, que não caia. E é por isso que nós temos a campanha de Jesus das Santas Chagas, para que
neste momento, a gente possa fazer as atualizações necessárias, as manutenções necessárias, utilizar da melhor forma os equipamentos que nós já temos, mas, se preciso for, substituir para quê? Para que essa evangelização continue. E é para isso que existe a campanha de Jesus das Santas Chagas, que é única na história da Associação Evangelizar é Preciso. Então, uma vez por ano, você vai ver que nós temos essas 5 etapas acontecendo e arrecadando uma doação extra. Por que extra, Carol? Bom, porque o básico, que é o operacional do dia a dia, nós temos que continuar fazendo e fazemos pela sua doação mensal. Mas quando a gente precisa dar um passo além e fazer essas manutenções, é onde entra a campanha de Jesus das Santas Chagas. Então é por isso que eu te falo, se você já fez a sua doação, mas ainda não contribuiu para a campanha de Jesus das Santas Chagas, é a oportunidade. A gente deixou aqui o QR Code, que é seguro para você fazer a sua doação agora mesmo. Lá de dentro do seu aplicativo bancário, é simples, é rápido, você determina o valor que você pode nos ajudar e assim que a gente continua evangelizando por todos os meios. Então, muito obrigada pela sua generosidade, pelo sacrifício que você faz. Não é nem por nós, hein? É pela evangelização. Muito obrigada. E após 5 décadas presente no cotidiano dos brasileiros, alguns vão se lembrar dos orelhões, outros nem sabem o que é, vão aprender nessa reportagem. Mas o fato é que nós já estamos falando de história, porque os orelhões estão desativados. Mesmo se você vê algum pelas ruas, não funcionam mais. Acompanhe essa história. Ele já foi ponto de encontro de amores, o mensageiro de urgências e quem nunca encheu o bolso com essas fichas aqui, ó, para realizar uma única ligação? A missão de hoje é encontrar um orelhão. Vem comigo. A senhora sabe me dizer onde tem um orelhão por aqui? Não sei. Não sabe? Tá difícil de achar, né? Tá, não se vê mais, né? Sabe me dizer onde tem um orelhão por aqui ou não? Não tem. Por que você está procurando? Se acha algum? Se acha algum orelhão. Nossa, vai ser difícil. Vai ser difícil? Vai. A senhora sabe me dizer onde tem um orelhão por aqui em Curitiba? Tem um ali. Um ali? Vamos ver se o cara que tá vendendo ficha, que geralmente era assim, né? Quem tava perto vende a ficha. Olha, parece mentira, hein? Mas encontrar um orelhão em um país que quase teve um orelhão por esquina, parece uma missão quase impossível. Criado em 1971, o orelhão não foi apenas uma solução técnica, mas uma obra de arte funcional. Idealizado pela arquiteta chinesa radicada no Brasil, Chun Ming Silveira, o design curvo foi pensado para oferecer privacidade acústica e proteção contra a chuva. Os contratos de 1998 expiraram. Dos 1,5 milhão de aparelhos que o Brasil já teve, resta apenas 30 mil. Com o fim dos contratos de concessão, os aparelhos restantes serão aposentados gradualmente até dezembro de 2028. A manutenção ficou cara e o uso quase sumiu. O gigante de fibra de vidro que protegia segredos, negócios, está virando saudade. Tinha fila na frente, se afastava um pouquinho, 1 ou 2 passinhos para não ficar escutando a conversa de quem estava na frente. A gente comprava um monte de ficha para que a conversa fosse mais longa, né? Coisas de minuto, você tinha que estar colocando ficha, senão caía a ligação. E às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Era engraçado. Ganhava fichinha, mal conversava, né, tinha que colocar outras e outras. Aí, às vezes, o dinheiro estava pouco, aí a gente colocava 2 fichas, dava 2 palavrinhas e acabava. E, às vezes, você queria uma ligação urgente, mas aí o orelhão estava cheio de pessoas esperando lá e você tinha que esperar. Não tinha como furar a fila, né? Porque você tinha, às vezes, horário marcado. Combinava com o namorado, ele falou assim, tá horário, vai lá no orelhão e eu aqui pra gente conversar naquele horário. E quando demorasse, aí o negócio se pegava, porque todo mundo começava a reclamar, dizer que sujeito folgado, pensa que o telefone é só para ele. Daí veio o cartão, né? Às vezes é difícil até a gente comprar um cartão, né? Gostava do orelhão, a gente se falava menos, mas valorizava muito mais o tempo. Ele faz muita falta para nós hoje ainda aí.
E no próximo sábado é dia de estreia aqui na TV Evangelizar e dessa vez nós estamos focando no público jovem. Queremos que você passe essa notícia para os jovens da sua casa. Às 9h30 da manhã, estreia aqui na programação Lumen Jovem. Um momento com música, com espiritualidade voltada para essa comunicação com os jovens. Existe uma linguagem diferente, uma forma de abordar, uma forma de que eles compreendam, se engajem. Então essa é a proposta do Lumen Jovem, que vai estrear 9h30 da manhã neste sábado. Então aproveite para compartilhar com os seus irmãos, com as suas irmãs, com os afilhados, com os netos, com os sobrinhos. Chame eles para a frente da TV Evangelizar para que possam evangelizar junto com a gente no Lumen Jovem. E para você que já faz parte de um grupo de oração, incluindo este que é o maior do Brasil, que acontece toda segunda-feira aqui na TV Evangelizar. Também para você que ainda não faz parte de nenhum grupo de oração, eu te convido a vir com a gente. Toda segunda-feira nós nos reunimos em torno da TV Evangelizar em todo o Brasil e, claro, convidando aqueles que são de Curitiba a participarem presencialmente no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas, para que a gente possa viver um momento de oração, de adoração, de louvor, sempre com convidados especiais que fazem pregações que nos clareiam, que nos iluminam a inteligência e fazem com que a gente se aproxime ainda mais de Jesus das Santas Chagas. Dessa vez, na próxima segunda-feira, você vai acompanhar aqui a partir das 7 da noite, nós teremos a presença de Padre Mário Sartori e GG Adoremos neste encontro de muita oração e espiritualidade. Você não vai perder, vai. Se vai ser a sua primeira vez, fique com a gente a partir das 7 da noite. E se você já faz parte desse grupo, então vamos juntos colocar a sua intenção e rezar como esta família de evangelizadores. Então, nos encontramos novamente amanhã aqui na nossa programação, às 3h30 da tarde, logo depois do Terço de Jesus das Santas Chagas. Continue com a gente. Fique com Deus.